Para fechar esse programa e essa série que nós fizemos falando do meio ambiente, o quanto ele é importante, começamos inclusive com essa semana uns detalhes do porquê que determinadas gorduras podem, mas será que eu devo? Aí, sabendo, né, você tem o livre arbítrio, Deus nos deu para, enfim, se eu quero comer aquele torresminho, que eu sei que é gostoso. Só que, gente, lembra, o salário do pecado é a morte. Não que comer o torresmo seja pecado, mas saiba que tudo tem suas consequências. Então, vamos sim, num dia de uma feijoada importantíssima, assim, como a gente faz muitas vezes, né, que a gente vai lá no Bolinha fazer uma convivência com a comunidade, tem lá o nosso torresminho. Gente, não é esse o problema. Vocês viram que o problema é a gordura saturada, que é reconhecida pelo nosso organismo como algo que precisa inflamar para eliminar. E nada melhor do que trazer de novo à tona o livro que eu gostaria muito que todos vocês tivessem. Esse livro é realmente um divisor de águas. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Vocês têm aí o QR Code dos programas anteriores, onde eu comento com vocês dessa briga que tem entre as bactérias boas e as bactérias que tem que ficar no fundão lá da sala de aula, que vocês já viram que eu adorei esse exemplo, e a importância de você dar boa comida para suas boas bactérias. Por isso que é lá onde tudo começa. Então, eu trouxe aqui, quando eu vi esse material na internet, eu falei, eu vou comprar para o programa e vai ficar bárbaro e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, como eu sempre digo, a parede do nosso intestino é igualzinha à parede da nossa casa. Então, cada tijolinho nada mais é do que uma célula chamada enterócito, é uma única, que faz o quê? É ela que vai absorver aquilo que é bom para o seu corpo e vai mandar embora aquilo que não é bom, tá? Mas numa próxima oportunidade eu vou fazer um desenho mais técnico, mas para explicar o que eu quero, isso aqui não tem melhor. Então o grande segredo é você manter a parede do seu intestino assim, bonitinha, todos os tijolinhos grudadinhos. Lógico, no intestino não tem cimento, mas a parede daqui tem cimentinho, então com um cimentinho tudo grudadinho, bonitinho. Ok, tá. Mas aí, você começa a comer alimentos de difícil digestão e de não digestão. Quais são eles? Os famosos que vocês me ouvem falar já há praticamente 20 anos, gente. O glúten, que é a proteína do trigo, e a proteína do leite de vaca, ou melhor, a proteína do leite de qualquer mamífero. Por quê? Pensa bem, por que Deus ia fazer o ser humano depender da glândula mamária de um outro bicho que não fosse o ser humano? A gente já teria entrado em extinção. Ser humano mama da mãe. A mãe é que tem o leite certo para o bebê que ela traz ao mundo. A vaca para o bezerrinho. A baleia, que é mamífero, também para a baleiazinha. Então, cada espécie tem a proteína no leite para a sua espécie. Só que aí a gente resolve começar a comer proteína de difícil digestão. Eu vou falar principalmente da caseína. E quando eu estou falando da caseína do leite, eu não estou falando da lactose. Tudo que é ose é açúcar. Eu estou falando da caseína. Então, quando você come uma proteína, você precisa das enzimas fazerem isso daqui.
Porque é só dessa maneira que seu intestino reconhece e absorve. Ele não reconhece esse colar enorme aqui. Ele só reconhece nutriente. Por isso que eu digo, nós não comemos comida. A comida nós comemos para transformá-la em nutriente, que é isso que o nosso corpo entende. Aí você começa a ter proteínas de difícil digestão e algumas de não digestão. Você vai olhar agora o que é a quantidade de caseína do leite materno. Então, 1 litro de leite da nossa mãe contém proteína chamada caseína, mas em quanto? 18%. Porque para um bebê de 3 quilos, 3,5 kg. Agora, a mamãe vaca, e isso eu estou levando para todos os outros mamíferos, tem a proteína caseína para o bebê dela, que nasce com 60 quilos. O leite materno é uma coisa tão extraordinária que ele nunca é o mesmo, ele vai mudando conforme a necessidade do bebê, e assim que ele nasce, quanto que é a caseína do leite materno? Olha só, 18% em 1 litro, porque bebê nasceu com 3 quilos e pouco, ok. O da vaca, vou pôr a vaca só de exemplo, que é o leite que a gente mais toma. Então, tomava, né? Então, o que acontece? No caso do leite da vaca, a caseína, ela corresponde a 82%. 82% contra 18% do leite materno. Como é que eu vou digerir aquilo? Porque aquela caseína é para um bebê de 60 quilos e que precisa crescer e vai crescer, porque dali a pouquinho, só mamando, ele chega em 500 quilos, meia tonelada. Então, esse leite materno, ele é próprio para o nosso bebê, não precisa nem de água durante 6 meses. Aí você vai e introduz essa caseína na sua alimentação. Não importa por que razão. Daí você pensa que queijo branco, ricota e cottage são os melhores queijos do planeta para você comer, principalmente se você quer emagrecer. Lê do engano, porque é justamente aquela massa branca que cai quando você talha o leite, que faz esse tipo de queijo, que é um concentrado de caseína. Então, o que acontece para você fazer 1 quilo de queijo? Quanto que você precisa de leite? De 8 a 10 litros. Então, 1 quilo de queijo é como se você estivesse tomando de 8 a 10 litros de leite. E essa proteína enorme, cuja nossa, a nossa compreensão é feita para entender 18% do leite materno. Então, o que acontece? Tô eu lá com a minha parede intestinal, que só consegue tornar nutriente 18%. Mas aí eu não consigo quebrar tudo. Então eu vou ter uma boa parte dela, ó, vindo parar aqui, ó, e fazendo um processo inflamatório que, a grosso modo, é como dizer para vocês que o nosso intestino passa a ter uma permeabilidade. O que é? Ele perde a capacidade de ficar íntegro e ele faz isso. E são por esses buraquinhos que passam também proteína não digerida, por isso esse tanto de alergia de todo mundo, por isso esse tanto de doença autoimune que a gente vê por aí, mas aqueles lipopolissacarídeos, né, aqueles que eu deveria estar excretando, o que acontece? Eles também passam por aqui, caem na minha corrente sanguínea e estão circulando. Já passaram pelo fígado, que já anunciou que é para inflamar. Só que como eles passam pela barreira nossa intestinal, eles também passam
por uma barreira maravilhosa que nós temos no cérebro, chamada de hematoencefálica, porque não é qualquer coisa que pode entrar no nosso cérebro. Aí você entende por que de repente, com tanta coisa invadindo o meu cérebro, é fragmento de bactéria, é proteína não digerida da caseína, é a proteína não digerida do glúten, sendo que a do glúten e da caseína, elas são como opioides, elas vão ocupar receptores cerebrais, vão dar prazer, mas vão dar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque você tem um sistema imunológico lá no cérebro e esse sistema imunológico está vigilante, está vendo se não tem nada errado. E não é que ele vai descobrir algumas coisas que estão lá que não deveriam? E aí ele vai pegar e vai procurar fazer a faxina necessária. E como que o nosso corpo faz para eliminar aquilo que não nos pertence? Inflamando. Então você tem uma neuroinflamação. E assim, se perpetuando, é que você vê o meio ambiente sendo responsável também por um desenvolvimento de doenças neurológicas, como demência e doença de Alzheimer. Espero que tenha sido útil esse programa para que você possa, assim, olhar em volta de você e ver o que eu tenho que tirar para manter este corpo, templo do Espírito Santo, maravilhoso, para quando eu for centenário.